emoção muito grande estar aqui falando para pessoas tão importantes como vocês. Vocês me desculpem esse lado emotivo, mas na verdade é uma emoção que me contagia de saber que Deus me deu essa oportunidade de falar para vocês e saber que esse mundo de agricultura poderá proporcionar para todas as pessoas uma vida melhor. E não sei por que Deus me escolheu para fazer isso. Já andei mais de 50 mil quilômetros no Brasil todo e vi ao longo desses tempos pessoas que carregavam um carrinho de pedreiro cheio de veneno para aplicar nas estufas. Eu tive convívio com 2 funcionários que a gente tem uma mania do coração da gente abraçar pessoas, e nenhum funcionário nós chamamos de funcionário, nós consideramos como irmãos. E um deles eu batizei a filha, bem jovem, um rapaz de 28 anos, eu sou padrinho da filha dele, e ele foi para o hospital e muito rapidamente veio ligação para mim, falou assim: Magno, preciso doar sangue para o Heraldo, porque ele está com câncer. E infelizmente esse rapaz veio a falecer. E como eu era muito bem quisto pela família, pelos pais, o irmão dele veio trabalhar comigo, o gêmeo, também com filhos, com crianças, e infelizmente também partiu. E ele também foi contaminado por venenos, por ser muito jovem, trabalhava na estufa, e isso foi a causa mortes. Como vocês viram, reportagem do Globo Rural, que numa região do Rio Grande do Sul, surpreendeu a medicina do tanto de produtores que morreram. Então, por eu ser um contribuinte disso, de poder ter um produto que foi desenvolvido para a agricultura orgânica alemã, que pudesse ajudar os alemães, como um produto que viesse, além de nutrir as plantas, pudessem ser usado lá na Alemanha como um defensivo agrícola. Então aí começou a história dessa minha alegria. Eu falei assim: puxa vida, como eu estou feliz em poder levar para as estufas um produto que ele pode passar sem máscara. Como eu estou feliz, e você sempre grato a vida toda, Rogério, por você me convidar para vir no evento aqui o ano passado. Fiquei feliz, que falei: nossa, aqui é o caminho, nós vamos mudar esse país, nós vamos fazer o povo mais feliz, nós vamos fazer as pessoas com mais saúde. E aí fizemos um evento em Santa Cruz do Rio Pardo, igual você, o doutor Edo, o professor Bernardo, me deu a graça de vocês estarem lá. O povo de lá agradece vocês. Então, assim, veja todos os palestrantes lá, manda um abraço, porque lá, quando o Cassiano foi lá me visitar e falou de pó de rocha, tinha gente que riu. Então, assim, pedra na lavoura, e hoje já tem mais de 15 produtores usando o pó de rocha, e dizendo assim: fala para eles que nós só usamos uma aplicação de fungicida durante todo o ciclo da soja. Isso não é alegria? Eles me veem de longe e falam assim: quando você vai trazer eles para cá de novo? Então tá, essa alegria de poder contagiar, de compartilhar com vocês. E uma das coisas, cadê minha Ana, cadê você? Para trocar ali. Ah, tá. Ah, você está aí. Então aí, vou contar um pouquinho da história para vocês, para dizer assim,
que eu sei que a maioria de vocês que estão aqui também cresceram na agricultura, e talvez o meu pai não conseguiu conviver com isso, de crescer, porque ele não teve oportunidade, não tinha conhecimento. Eu falei assim, um dia eu vou mudar essa história de um pequeno produtor. Eu me lembro assim que eu sou de uma ninhada de 7, e minha mãe trabalhava na lavoura, e meu pai fazia serviços esporádicos para os vizinhos, para comprar o de comer para nós. Eu fui criado em 5 alqueires, e eu via o meu pai com uma charrete, levando um fardo de alfafa para vender na cidade, e algumas mamona que catava nas estradas, os cachos de mamona que ficavam assim no terreno, e eu ficava assim triste de ver meu pai chegando com uma charretinha, com coisas para a gente comer, e aquela dificuldade e a gente tinha que cortar cana para os vizinhos para comprar caderno. Então eu falei assim, um dia eu vou fazer essa coisa ficar diferente. E caiu na minha mão numa viagem que eu fui para São Paulo visitar um parente. Uma tia falou assim para mim, ô Magno, quando você vier para São Paulo, você traz babosa para a tia, porque eu vou operar do câncer. Ela ia fazer uma cirurgia, e a babosa vai fazer com que o meu cabelo caia menos. Aí eu pensei comigo assim, falei, ô tia, fica tranquilo, que assim que eu vier para São Paulo, eu trago a babosa para a senhora. E isso me chamou a atenção. Eu falei assim, puxa vida, se eu puder ajudar minha tia com esse negócio, eu poderia ajudar um monte de pessoas. E a minha terra, o meu pedaço de terra é grande, é 1,5 hectares. Então eu comecei a plantar, fui nas faculdades, sou grato à Unesp e todas as faculdades do estado de São Paulo me ensinaram como fazer adequadamente o plantio, como fazer o manejo. Só que a babosa era uma coisa muito rara de conhecer, de encontrar, porque ela custava R$70 uma muda. Porque quando surgiu um padre, que ele disse que se usasse a babosa com meio quilo de babosa, meio quilo de mel e um cálice de uma bebida para conservar, a pessoa evitaria o câncer. E eu comecei a estudar isso, pesquisar, e vi que nos Estados Unidos, em vários países, realmente a babosa contribui. E em muitos casos, existem casos científicos e estudos que a babosa cura o câncer. Aí eu falei assim, eu vou plantar babosa e vou doar para os hospitais, parte da minha produção. Só que infelizmente eu não consegui fazer isso, mas o sonho dentro de mim não acabou. Eu vou conseguir fazer que de 1,5 hectares de onde eu plantei e onde eu comecei, eu vou conseguir amenizar as dores de muita gente. Só que isso surgiu uma outra coisa. Eu comecei a fornecer uma indústria em Sorocaba, e eles liofilizam a babosa. Eles mandam a babosa para a Alemanha para usar em remédio. Então é um processo difícil de fazer, e nós temos um liofilizador que nós fazemos isso. E aí o meu sócio, que hoje é meu sócio, na época eu era cliente, ele era o meu cliente, eu fornecia babosa para ele. Ele me disse assim, ô Magno, eu desenvolvi um fertilizante para a Alemanha, que lá eles vão usar como um defensivo, porque ele é muito estudioso, esse rapaz, ele é um PhD em química, e ele desenvolveu isso. Só que para a Alemanha não tinha, eram 2 coisas que inviabilizou a exportação. Primeiro, que não tinha babosa suficiente no Brasil para atender os alemães e a Europa. E o segundo é que não se conseguiria registrar aqui no Brasil um produto como um defensivo de babosa.
Aí eu comecei a levar nas estufas. Ele me ensinou a fazer num liquidificador em casa. E eu levava nas estufas e as pessoas se encantaram com o resultado. Hoje eu tenho na minha região e várias regiões produtor que usa agrotóxicos somente como prevenção. Os alimentos se tornaram mais saudáveis, as pessoas com renda, eles me doam leitoa. Nesse final de ano eu ganhei 3/4 de leitoa, ganhei carneiro, garrafão de pinga, tudo para agradar a gente. Então tudo vale a pena, né? A da Babosa traz tudo isso no final do ano. Então, aí são coisas assim que foi me motivando. Só que, por eles terem uma concentração muito alta, muito forte, usa só 2 ml só por litro de água e meio litro por hectare, cada aplicação em grandes culturas, eu não conseguia me manter com isso. Eu não conseguia continuar estudando, fazendo pesquisas, investir em estudos, acrescentar novos produtos, como ela é acrescida de outros vegetais, que ela se completa. Então aí eu fui continuando, plantando. Hoje eu tenho a alegria e a satisfação de ter babosa plantado no sul de Minas, com o Ricardo Frateschi, com o Rogério Viana, é o mais novo baboseiro da região, já plantou uns 1000 pés, e que nós sabemos assim o quanto que nós podemos contribuir com isso. Então tem algumas coisas, muda aí para mim, 9. Isso, tá. Então aí eu fui pegando algumas frases que eu não deixo e vou sempre levar elas comigo. Que é uma frase de São Francisco de Assis que ele faz assim, ó. Ele diz assim: primeiro você faz o necessário. O que era o necessário? Eu acreditar que aquilo ali podia dar certo. Depois você faz o possível. O possível que é fazer novos produtos, pedir para pessoas, assim como pedir para vários produtores daqui. Hoje eu tenho a alegria de encontrar eles, como o Cassiano, o Roberto Yucos. Tem uma empresa aqui que já nos representa, como o da Terra. Me deparar com um produtor ali na saída, o Wesley, falou assim: ô Magno, estou usando seu produto lá em 400 hectares e ela está diferente, a soja está bonita, eu planto numa terra bem argilosa e ela segurou, ela está bacana, e se Deus quiser eu vou conseguir colher o que eu colhi o ano passado. Então isso é possível, e quando menos perceber, ele estará fazendo o impossível. O que é o impossível? Que eu comecei a fazer o meu produto um liquidificador de casa, de cozinha. A japonesa ficava até brava, que às vezes jogava caldo para tudo quanto é lado. E hoje eu tenho liquidificadores de 300 litros. Graças a Deus eu emprego 4 pessoas só para cuidar desse negócio da lavoura. Tenho um representante aqui em Minas, no Rio Grande do Sul, e aqui em Mineiros e em Minas Gerais. Então, quando menos perceber, estará fazendo o impossível. O impossível, para mim, quando eu comecei a plantar babosa, o meu sítio na beira da estrada, passava um pessoal e falava assim: nossa, o que esse maluco está fazendo? Plantando abacaxi na beira da estrada. Porque ela parece abacaxi, então todo mundo achava que ia roubar. Aí, então para mim, o impossível era estar aqui. Recebo contatos da Argentina, porque lá tem veranico. Recebo contatos de pessoas da Suíça, que eles testaram nas flores e estão encantados com o resultado. Então, o impossível para mim aconteceu, então por isso que eu quis colocar essa frase. Além da outra, Love. O que você está rindo, pai? O cara que está te olhando, eu pego ele no fim, depois você fala. Tá, então aqui são alguns resultados, ó. Esse aqui é a planta com aloe verde, da mesma idade, né? E vai. Aí aqui, você está olhando para ela? Se cuide, moleque. Então aí tem uma outra coisa assim, uma outra frase de Dom Juan, que ele, numa obra numa obra dele, que ele disse assim:
que a diferença entre um homem comum e um guerreiro é que o guerreiro toma tudo como desafio. Então, enquanto eu chegava num produtor e ele falou assim: ixi, é mais uma água de batata. Ixi, já estou cansado de testar isso. Eu fui num alemão, grandão assim. Falei: por que teu produto serve? Eu falei assim: ó, rapaz, tem um pessoal aí, numa região aqui, Caporanga, que eles estão colocando. Então, esse desafio era uma coisa que eu tinha que encarar, para não dizer assim, para chegar no fim da vida e dizer para os meus filhos assim: ó, eu não tive sorte. Então, eu agradeço a minha família, tudo, porque nesse ano de 2018, eu conheci todas as regiões produtivas do Brasil, todas. E até eu falei para ele ontem, eu falei assim: Gilberto Marasquim, é a terceira safra que ele está usando nosso produto. Você que devia estar aqui falando no meu lugar, porque é um exemplo de investimento, de tecnologia, de humildade. Ele é encantador, a forma com que ele é, a forma com que ele conduz, a forma com que ele recepciona o produtor, a forma com que ele faz. Então, e a fazenda dele, ele planta pitaia, cria gado confinado, feijão, milho, como é que chama aquele frutinha? Açaí, planta grama, esmeralda. Então é um exemplo de um agronegócio que, mesmo estando bem longe, está em Paragominas. Seria muito interessante vocês conhecerem, ou na próxima vez, a minha sugestão seria ele como palestrante aqui no meu lugar, viu? Isso é um exemplo a ser seguido por vocês, produtores. Que aí nas conversas, eu falei assim: e aí, Gilberto, que ontem nós estivemos juntos, eu falei assim: ó, nunca mais usei veneno. Então, eu vou pedir para vocês assim, ó, levanta aí, Gilberto. Esse cara merece uma salva de palmas e um abraço de todos vocês. Esse cara é o cara. Então aí, a outra. Tá. Então é o seguinte, olha só como que as coisas acontecem. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu arrendei uma terra para plantar babosa como reserva. E não consegui pagar a renda. Não tenho vergonha de falar isso. E aí a babosa ficou lá, que eu não tinha consumo para ela. E o cara meteu o gradão. Passou o gradão em tudo, nessa área. Então, bom, eu tenho dificuldade para chorar, né? Agora você imagina, você vê um tratorzão, daquelas botonas, desse tamanho assim, passando em cima de um negócio que você plantou com tanto amor. Não tem problema, olha só. Só que todos os vizinhos, eles iam lá para ver aonde tinha babosa. Durante 8 anos, a planta só deu essa diferença aí, ó. Nesse pedaço aqui, era plantado soja e milho, com calcário, gesso, com toda a alta tecnologia. E no meu só tinha babosa. E tá lá, a 4ª safra, e vocês nem imaginam o tanto que é diferente na área que plantou. Aí isso me chamou a curiosidade, olha só. Eu peguei o talo da babosa, que ela forma um talo grande assim, e levei para analisar. Deu 23% de aminoácido. E levei para a Unesp, e eles se surpreenderam. O tanto de micro-organismos que ela revitaliza do solo. Então, se esse bendito não tivesse passado a grade, eu não ia conhecer uma outra propriedade da babosa. Então, tudo. Então, essas coisas que eu tinha que relatar para vocês. Às vezes, você passa por uma adversidade. Às vezes, você passa por um momento difícil, como todos nós passamos. Eu tenho 56, não parece, né? Parece 80. Você vai passar por alguma adversidade, mas lá na frente o nosso superior, o nosso Criador tem algum propósito. Então eu descobri uma outra
propriedade que até então a Babosa não tinha, eu não conhecia. Tá, é isso aí. Quanto tempo eu tenho? 5? Ou para? Então, gente, eu agradeço mais uma vez a todos vocês. Gostaria assim, de falar assim, alguns termos muito técnicos, como vocês gostam e tal, mas eu agradeço assim, de coração a todos. O Rogério, mais uma vez, eu não sei se o meu depoimento, aquilo que você gostaria que eu falasse, se encaixou dentro daquilo que vocês esperavam, mas eu queria que vocês levassem de mim assim, que um cara que lutou, passou por adversidades, e vocês podem considerar que hoje sou um parceiro de vocês, como o Paulo Borges, o Torivo, e todos vocês assim, sintam-se abraçados por mim, e que Deus retribua a todos vocês a oportunidade de conhecer vocês ao longo como eu escrevi uma vez num livro, que eu escrevi 4 livros já, mas tudo relacionado a outras coisas. Eu escrevi assim para ele assim, foi bom te encontrar nas belas esquinas da vida. Então, para todos vocês, Paulo Borges, o pessoal da Terra, o pessoal que deu a oportunidade de usar nosso produto, Dr. Maurício, é difícil enumerar tanta gente, assim, o Cassiano, que foi um dos primeiros, o Esperoto, é difícil agradecer a todos, porque às vezes a gente é injusto, deixando pessoas tão importantes sem citar. Então, mas aí num dia meio inspirado, que quando eu tomo 2 escolzinhas eu fico inspirado, com 3 mais, vai surgindo inspiração. Aí eu fiz uma poesia sobre a Babosa, mais um motivo de emoção. Então, para finalizar isso, tem mais alguma frase? Ou essa é a última? Essa é a última? Então tá, volta lá para cima então. Então a poesia é assim, que na verdade eu quis fazer uma música para ser cantada da Babosa, mas só que eu não tenho essa habilidade. O Skank poderia me ajudar, né? Mas no termo do Tião Carreiro, né? Então no ritmo do Tião Carreiro ela saía assim, é sobre uma invenção que aumenta a produção e não fica só em prosa. Veio nascer de uma planta conhecida por Babosa. Então, é um ritmo. Mas vou falar em termos de poesia, assim, só para. E depois, quando eu gravar a música, eu vou mandar em CD para vocês. Foi assim. Para dançar um forrozinho num tom do Tião Carreiro. Então, assim, trago em forma de poesia, pois essa minha euforia vem de um meu eu mais profundo, para falar de um invento que, não sendo um alimento, resolve a fome do mundo. É sobre uma invenção que aumenta a produção e não fica só em prosa. Veio nascer de uma planta conhecida por Babosa. Entre sábios professores, descobriram-se os valores da aloe vera ocultados. O que era bom para os cabelos, agora atende os apelos dos terrenos cultivados. Sobe, bonitão. É isso. Isso. Você está muito rapidinho. Isso. Um toquinho. Isso. Foi muito. Tá naquela. Isso. Lavradores fazem fila para conhecer a maravilha da aloe vera, esse é teu nome, e dizer como poeta que de forma indireta pode eliminar a fome. Sobre a Babosa de alimento, talvez em seu pensamento esse poema é delirante. Vai. Porém essa explicação é a melhor forma de servir um fertilizante. Aplicável em qualquer planta, ela do solo levanta os vegetais com vigor. Feijão, cebola e tomate, moranga e abacate, seja a planta ela qual for. Faz do solo um tesouro, a flor da terra e o ouro faz reverter a produção, natural e absoluto. Aloe é esse tal produto que promete a salvação.
ela reergue a lavoura de pepino ou de cenoura, de cana, arroz e feijão. A roça fica uma beleza, sem ferir a natureza onde Deus pôs a mão. Por todo esforço empreendido, todo sono mal dormido, descanso dei ao meu leito, mas me foi compensador ao ver cada produtor me agradecer satisfeito. Só para te dar um exemplo, um caso aqui contento: um senhor sitiante e um casal aposentado, de idade bem judiado, lucrou como nunca antes. Por um mundo despoluído, de agrotóxico invadido, a aloe é uma certeza, que o melhor fertilizante continua a todo instante ser a mãe da natureza. Muito importa a ecologia, em nome da economia, pede-se ter um bom critério. O aloe aduba e abençoa, faz a terra ficar boa, até parece um mistério. De todo, eu tenho que descer aqui. De todo o meu coração, a Deus fiz uma oração, pela grata inspiração, a tão feliz descoberta. Toda a produção se arranca, ela mata a mosca branca, desfaz a pinta preta. A lei de adubo incisivo é o melhor defensivo ao nematóide nocivo, a matar ela não enjeita. Você que em produzir pensa, por certo já viu na imprensa o quanto a aloe compensa. Para ter lucro, para o lucro e prazer, a agricultura orgânica também tem avesso, está constituída em IPB. Então lhe digo com amor, e me faça esse favor, caro hortelão ou lavrador, a este conselho atender. Põe o fim ao verso da prosa, experimente a babosa, para uma lavoura rendosa, e assim verá para crer, que essa sua planta amiga irá encher a barriga de um povo que quer comer.